Olá, senhores, tudo bem? Professora Eliana Faustino, mais uma vez, né? Terceiro ano. Agora para fazermos a revisão de filosofia e sociologia, tá certo? De forma direcionada, o que vai cair na nossa avaliação de segunda unidade. Filosofia, certo? Eu trago 3 camaradas, tá? O Epicuro, tá certo? O Epicuro, ele vai ser um filósofo que vai trabalhar numa pegada assim, menos teocêntrica, digamos assim, né? Ele vai dizer que a felicidade, ela é o prazer, né? Então, o bem está relacionado ao prazer, tá certo? E o mal seria a falta dele, beleza? Então, a gente vai trabalhar Epicuro nessa questão, a questão da essência do seu trabalho. A essência do trabalho do Epicuro era o prazer. Então, todo momento de felicidade estava relacionado ao prazer, né? Tanto o prazer mundano como o prazer em objetos, em outras situações, tá certo? A gente vai trabalhar o Epicuro mais nessa lógica. Já o Sócrates, nós vamos trabalhar o só sei que nada sei, tá certo? Numa forma mais lógica e coerente, né? Então as questões ela vêm nesse sentido, e também questões que irão retratar um pouco dos discursos de Sócrates. Porém, Sócrates, ele não vai escrever nada sobre ele, tá certo? Quem vai escrever sobre o Sócrates é o Platão, nos discursos platônicos, beleza? Então, se ouvir falar sobre Sócrates, se estuda sobre Sócrates, mas nada escrito por ele, tudo relatado aí por seu discípulo, o Platão. E por fim, nós vamos trabalhar Maquiavel, que vai ser aí bem fresquinho, né? Um dos nossos últimos assuntos. O Nicolau Maquiavel, que vai ser trabalhado como um filósofo mais da idade moderna, né? Isso vai ser um filósofo que vai trabalhar as questões absolutistas, tá? Para ele, os fins justificam os meios, né? Então, para que o monarca se torne absoluto, ele deve fazer aquilo que lhe convir e o que for necessário, mesmo que o abuso da força, né? Então, Nicolau Maquiavel, ele trabalhava numa situação de interesses, tá certo? Era mais uma questão de interesse propriamente dito, para se dar bem no percurso, por mais que viesse a pisar outras pessoas ou usar da violência, era justificável, né? Porque para o bem de todos. Então era bem nessa pegada a situação do Nicolau Maquiavel, tá certo? Então vamos estudar aí esses 3 filósofos e trabalhar eles na nossa avaliação. Filosofia vem com 7 questões, uma dessas questões ela é aberta, tá certo? Pode ser sobre qualquer um deles, né? Mas é uma questão que dá para vocês argumentarem bastante, tá certo? Já na sociologia nós vamos trabalhar um dos últimos conteúdos, que seria a teoria do subdesenvolvimento, né? O que seria o subdesenvolvimento? O subdesenvolvimento é uma classificação associada aos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. O que vai avaliar um país ser desenvolvido ou não é o IDH, tá certo? Então corresponde à qualidade de vida da população. Se a qualidade de vida é boa, o país é desenvolvido. Se a qualidade de vida não é tão boa, tá certo? Esse país ele é subdesenvolvido. O IDH ele vai avaliar alguns índices, como o índice de renda per capita, renda por pessoa, né? Aquilo que cada pessoa deveria ganhar para viver bem. Expectativa de vida, tá certo? Que seria a qualidade de vida, quantos anos uma pessoa vive, etc. E a educação. Então, é analisado esses 3 fatores de forma mais detalhada para identificar se um país ele é subdesenvolvido ou não, tá certo? Então, alguns sociólogos, tá? Economistas e tal, estudam esse tipo de comportamento social. Um deles é o Celso Furtado, tá certo? Que vai analisar isso aí. Ele vai dizer que a origem do subdesenvolvimento está atrelada ao processo histórico, tá?
principalmente porque o Brasil no passado era uma colônia de exploração. Então esse processo fez com que o Brasil hoje se tornasse um país subdesenvolvido. A demora pela independência, tá? A dependência econômica, a situação de manter dentro do território escravos. Então tudo isso atribuiu, né, para que o Brasil se tornasse um país subdesenvolvido. Então ele vai analisar e vai estudar a população diante desse comportamento e vai chegar a essa conclusão, tá certo? Então ele acredita que a desigualdade social seria uma dualidade entre o que é rico e o que é pobre, né? Já que o pobre necessita do rico e o rico ele necessita do pobre, tá certo? Não tem como trabalhar isso aí de forma separada, digamos assim, né? Então nesse sentido é trabalhada a desigualdade social, que vão ter charges ali para vocês identificarem. As questões elas estão muito interpretativas, tá certo? Eu acredito que vocês irão gostar aí das questões de sociologia e o assunto vai ser sobre subdesenvolvimento, beleza? Lembrando sempre que um país subdesenvolvido é aquele que apresenta baixos índices de desenvolvimento, baixa renda per capita, baixa expectativa de vida, baixa escolaridade, tá certo? Já um país desenvolvido é aquele que apresenta altas taxas nesses âmbitos, principalmente em educação e expectativa de vida, tá certo? Lembrando outra coisa, que o subdesenvolvimento não é uma condição para o desenvolvimento. Ou seja, nessa classificação, o Brasil, ele é subdesenvolvido. Mas, professora, quer dizer que o Brasil já é subdesenvolvido, ele pode chegar a ser desenvolvido? Pode chegar a ser, só se ele melhorar os índices de indicadores humanos, tá certo? Se ele não melhorar, ele nunca vai ser desenvolvido, tá? Países da Europa, por exemplo, eles já nasceram desenvolvidos, cara. Nessa lógica de divisão entre desenvolvido e subdesenvolvido. Eles não precisaram ser subdesenvolvidos nunca na vida deles para se tornarem desenvolvidos, não, tá? Até porque eles eram metrópoles na época do Brasil colonial, né? Do período colonial, no período que o continente americano foi descoberto, tá certo? Então vai haver essa diferenciação, iremos trabalhar esses conteúdos específicos, tá joia? Espero que vocês deem aquela estudada, deem aquela bisoiada, vejam aí os conteúdos para que se deem muito bem nas avaliações, joinha? Essa foi a nossa revisão de filosofia e sociologia. Para vocês aí uma excelente prova, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!